Bem, boa tarde a todos e todas que nos acompanham no perfil oficial da Prefeitura Municipal de Propriá. Com imensa satisfação e alegria, estamos dando início hoje a uma série de atividades que faremos no formato online, né? Diante da cruel realidade que o mundo está enfrentando, Ronaldo, é necessário que a gente de alguma forma busque criar mecanismos e meios para poder de alguma forma levar cultura e entretenimento de qualidade ao povo de Propriá e demais localidades. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude tem um compromisso de se reinventar e ressignificar suas ações. Afinal, não podemos ficar parados, vendo o tempo passar sem nada produzir. Então hoje estamos dando o pontapé inicial para uma série de lives que acontecerá periodicamente, conforme a necessidade de abordar temas específicos e ou apresentar shows, intervenções teatrais e afins. Nessa perspectiva, acreditar na projeção da interação da Secretaria com o povo, que anseia por cultura, que valoriza e fomenta a arte de modo geral. Em breve estaremos divulgando mais novidades no âmbito artístico-cultural. Mas hoje, em homenagem ao Dia do Vendedor de Livros, que se comemora dia 14 de março, vamos bater um papo com o nosso amigo Ronaldo Pereira Lima, ou simplesmente Romperlin. Professor, escritor, blogueiro da Academia Penedense de Letras, Artes, Ciências e Cultura, colaborador com a revista Óbvios, membro do Centro de Cultura de Propriá, presidente do Centro Colegiense. É autor dos seguintes livros: As Margens do Rio Rei, Agonia Urbana, Porto Real do Colégio, Sociedade e Cultura, Laura, inclusive foi premiado esse livro, né, Ronaldo? Isso. E tem A Menina das Queimadas, Viu o Homem, Foi Só um Olhar, O Povo das Águas e Porto Real do Colégio, História e Geografia. Inclusive esse último, ele foi adotado pela Escola Santa Terezinha e pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Real do Colégio. Isso. Não é isso? É isso mesmo. Então, Ronaldo, nesse bate-papo nosso, vamos abordar o tema central: vendedor de livros. Qual a importância do vendedor de livros? Grandíssima. Agora a gente tem que entender, dentro de uma conjuntura do livro, dois tipos de vendedores que se destacam, que se diferenciam, aliás. Existe aquele vendedor, ele chega em sua casa oferecendo livros e leva para sua casa livros muitas vezes específicos ou até variados, né? Esse é um tipo de vendedor que ele é comum, e eu acredito que muita gente aqui na região já recebeu esse tipo de vendedor em suas casas, comprar aqueles livros inclusive grossos, com várias disciplinas, né? Várias matérias, livros sobre culinária, enfim. Agora, existe o vendedor de livro independente. Como é esse tipo de vendedor? Esse tipo de vendedor, ele geralmente produz o próprio livro, né? Que é conhecido como autor independente. Ele produz o próprio livro, ele escreve o livro, quando ele não paga serviços de terceiros, como por exemplo revisão gramatical, diagramação, a impressão tem que ir com serviço gráfico, ele próprio faz esse tipo de serviço, né? E manda para a gráfica, imprime o livro da sua própria autoria e vende. Uhum. Ele vende a amigos, ele vende a conhecidos, ele pode ir a feiras de livros e vender o seu produto.
Também algumas livrarias aceitam, né? São raras, mas aceitam esse tipo de publicação. E o vendedor de livro, a gente vê nesse sentido. Existem essas duas categorias. Certo. Então, pelo que deu para acompanhar, existe aquele vendedor de livro, que são livros paradidáticos, né? Que o pessoal sempre oferece nas ruas. Inclusive, eu já fui vendedor de livros, né? Em Simões Filho, na Bahia, quando eu morei por um período por lá, eu também já fui vendedor de livros. E o vendedor de livros, ele realmente tem que ter uma desenvoltura para apresentar o material que ele tem em mão, para poder efetivar a venda. E aí era uma luta grande, porque a gente percorria a região periférica do município de Simões Filho, na Bahia. Então era uma dificuldade enorme para vender, mas também eram coleções, enciclopédias, enfim. E era uma batalha mesmo, era uma batalha. Então é uma profissão, digamos assim, né? Árdua. Mas hoje, porque isso foi há quase 20 anos atrás, né? Hoje existe essa dificuldade na sua ótica de se vender livros. Muito mais essa dificuldade para livros didáticos mesmo ou autorais? O grande problema do Brasil, quando se trata da categoria de livro, é a incompreensão. A maioria das pessoas, e eu não as critico por conta disso, apenas procuro compreendê-las, elas aqui no nosso país e também no mundo, elas são submetidas a um processo de não valorização do livro. Certo. Porque a pessoa tem que entender que quando você compra um livro por 20, 30 reais, você está fazendo um investimento. Porque o que é um livro? Algumas pessoas gostam de classificar livro como uma coisa. É bom, sim, mas porque é bom? É preciso compreender o que existe de bom naquele livro, seja ele de ficção, seja ele didático. Uhum. O livro didático, a gente sabe que são livros que tratam de assuntos relacionados a determinadas profissões, que vão levar você a determinadas profissões. Então, os livros de química, de matemática, de história e outros da língua portuguesa, eles nos levam a um outro universo, que é o universo da profissão, das profissões. O livro de ficção é um livro diferenciado, porque quando você lê a ficção, você lê o ponto de vista do escritor sobre determinado aspecto da vida. E para isso ele usa vários recursos da linguagem, certo? Então, quando você está ali com um livro de ficção, você tem a oportunidade de fortalecer seu íntimo através da reflexão e pensar em várias possibilidades, em várias circunstâncias que há nas nossas vidas. Então o livro de ficção tem essa função. Certo. Então é muito mais fácil você apresentar a sua obra, você vender um livro seu, porque você tem essa possibilidade de você apresentar o conteúdo com mais liberdade, com mais clareza, digamos assim, porque existem, e aí eu já acompanhei o lançamento de uma obra sua, de outros amigos, e no lançamento da sua obra, eu sou até suspeito de falar, mas foi muito interessante como você apresentou a obra para todos que ali estavam. E eu acho que o lançamento do livro é necessário para que as pessoas realmente entendam, né, e adentrem aquele mundo do escritor. Então, nesse sentido, você acha que é mais fácil você conseguir vender sua própria obra? Ou é mais fácil você colocar em alguma loja para vender
em alguma livraria, ou de repente colocar até na mão de um vendedor específico de livro. Se houver essas três possibilidades, elas são bem-vindas, porque Quanto mais tiver meios para que de divulgar, de vender, de poder falar daquele livro, seria interessante. Agora, voltando à questão que eu falei sobre a incompreensão, então, o leitor, né, brasileiro, ele precisa entender, compreender que quando ele obtém para si um livro, ele está adquirindo um bem que tem um grande valor para a sua vida. Pode ser a vida profissional, como eu sempre destaco isso, para diferenciar os tipos de livros, ou na sua vida pessoal. Perfeito. Ô Ronaldo, no dia 12 de março, nós comemoramos também o dia do bibliotecário. É um profissional que merece o nosso respeito, o nosso total respeito, dando a importância. Seria o bibliotecário, dentro daquele espaço, dentro da biblioteca, um vendedor também de livros? Não necessariamente. Eu me recordo de 3 bibliotecárias que foram pessoas importantíssimas para mim, para minha vida. Quando eu estudava na Fundação Bradesco, eu era o tipo de aluno traça de biblioteca. Aí as bibliotecárias Jacira e Ciele, elas me davam muito apoio. É da minha época também. Elas me deixavam à vontade para eu circular entre as estantes, pegar o livro que eu quisesse, inclusive até deixava até passar um pouco a mais do tempo permitido. E eu sou muito grato a elas por essa compreensão que elas tiveram. E também quando eu fiz o curso de matemática, eu não me recordo hoje o nome da bibliotecária, mas era uma pessoa maravilhosa, ela me emprestava os livros de uma forma bem que eu ficava à vontade mesmo. Às vezes eu perdia assim uma aula, ia lá, recorria à biblioteca, e ela dispunha para mim até um tempo maior do que previsto. Então, o bibliotecário, ele foge dessa ideia de vender, porque os bibliotecários e bibliotecárias, eles têm aquela função de... Mas eu entendi o que você quis dizer. Sim. Tem aquela função de nos orientar, nos guiar para determinados caminhos, ali dentro daquele universo literário, livros que possam proporcionar e propiciar saberes para as nossas vidas. E a gente pode colocar entre aspas que eles também se tornariam porque é justamente desse sentido, né? É por ser ali um facilitador para tudo que a gente realmente precisa, e é como você falou, é um universo, é um mundo, né? E aí quando a gente adentra esse mundo, a gente tem que ter realmente uma pessoa capacitada que possa ali também nos conduzir, né, aos conhecimentos e nos auxiliar ainda mais. Vamos fazer um pequeno recorte. Já que estamos falando em bibliotecário, vamos falar em biblioteca um pouco. Na sua ótica, qual é a importância da biblioteca pública? Digo isso e vou responder, vou explicar o porquê de minha pergunta. Aqui em Propriar, a gente está passando aí por uma pequena dificuldade, digamos assim, porque a gente já está buscando solucionar, que pegamos uma biblioteca desmontada, ou seja, tinha uma biblioteca aparelhada, né, toda bem instalada, e infelizmente houve aí um desmonte, né, na gestão anterior, e a gente pegou essa biblioteca desmontada. Então já estou em contato com vários gestores aí de outros municípios, que a gente tem um grupo que dá essa atenção especial para a biblioteca pública, né?
e eles dão todo o suporte para que a gente realmente coloque dentro dos padrões e o quanto breve colocar para funcionar. Essa é uma batalha nossa e a gente já está nesse caminho. Então, porque diante também dessa coisa toda da tecnologia, e aí a gente se depara com essa situação. Eu já vi amigos também chegar a dizer: para que biblioteca se a gente tem um celular? E aí essa pergunta é dentro desse contexto, sabe? Para você, qual a importância da biblioteca pública no município? A gente, para entender a importância de uma biblioteca pública, é primeiro compreender os fatores atuais, né? Quando alguém diz que para que uma biblioteca pública, se eu tenho um celular, ele é uma pessoa que tem um total desconhecimento, não só dos livros, mas também tem um total desconhecimento da saúde. Porque quando você se debruça muito tempo sobre um celular, aquela claridade começa a queimar a sua retina, a retina do seu olho, e aquilo dali vai causar problemas sérios na visão. Prazo, verdade. Tirando essa parte do desconhecimento, vem a questão do seguinte, né? A função da biblioteca pública é disponibilizar livros de todas as vertentes para não só alunos, mas para a sociedade de uma forma geral. Então a importância dela é trazer, tá ali disponível para que as pessoas tenham acesso e, através do acesso, elas possam se enriquecer ou profissionalmente ou pessoalmente. Agora, é preciso, antes de se pensar em uma biblioteca, porque não adianta fazer uma biblioteca toda bonita, toda organizada, associada às novas tecnologias, sem chegar para a sociedade, seja a parte estudantil, a sociedade de um modo geral, e fazer com que elas compreendam a importância da leitura. Para quem não sabe, a leitura ela estimula vários neurônios do nosso cérebro que nos fazem bem. Uhum. E tem tantos outros benefícios que podem ser listados sobre a questão da leitura. Você pega o livro e você lê. Então, é muito diferente quando você vai para o computador ou quando você vai para o celular. A maior besteira que tem é a pessoa querer ler no celular. Ainda dá para você ver um vídeo no celular, agora a leitura descartada. A melhor leitura para a conservação da saúde física e emocional da pessoa é a leitura física, no papel. No livro, no papel, né? Você ainda pode ler no Kindle, certo? Desde que aquela tecnologia esteja apropriada para aquele fim específico, porque nem todo aparelho que se diz específico, que se diz específico para leituras de e-books, eles são bons. Tem Kindles e Kindles, né? Tem outros por aí. Então, tem essa questão toda. Preciso ver. Agora que uma biblioteca, ela é muito importante, importantíssima para a sociedade de um modo geral. Para vários fins. E como você bem falou, e da importância também de dar o acesso, né, de possibilitar o acesso. A gente também tem esse entendimento, principalmente também outro dia conversando com o Dr. Roberto, ele tem uma sensibilidade incrível também, e aí ele sempre cita essa importância da gente buscar descentralizar as ações, da gente buscar contemplar também essa região que tem pouco acesso à cultura, à arte, de um modo geral. Então, eu lembro também, Ronaldo, de um fato, né? A gente participando de uma reunião, discutindo a possibilidade de uma feira de livros, né?
E aí a gente se deparou com algumas dificuldades e tudo mais. E naquele período a gente também percebeu a ausência de algumas entidades que a gente tentou buscar, e uma delas foi a Academia Propriaense de Letras. E aí agora eu também quero entrar nesse mundo também das academias que a gente conhece, que você conhece, da parcela de contribuição que essas academias poderiam realmente dar. Eu lembro que em Cedro tem uma, aqui tem outra, colégio tem? Não. Pronto. Mas essas que você conhece, feiras de livro que você já participou, eu acredito até que organizada por algumas academias, eu acho que você sempre acompanha aquele evento lá de Itabaiana, sim, a Bienal, né? Sempre vou. E aí, esse envolvimento das academias, seria muito importante que as academias de letras, elas dialogassem mais com o poder público, na tentativa realmente de ser um facilitador, né? E aí, você também consegue ter essa mesma percepção que eu, dessa ausência, seria necessário realmente uma participação maior? Com certeza. As academias, a função das academias não é só ficar como se fosse ali um clube de bolinha, querendo discutir temas específicos ou que eles acham relevantes e voltar dar respostas para a sociedade. Claro que se as academias elas se envolvessem com as secretarias de culturas do município e começassem a discutir ideias, a sugerir projetos, ia ser um ganho muito grande. Sem dúvida. Para ambas as partes, porque a sociedade ia ver o trabalho das secretarias de cultura de cada município e também ia compreender com mais clareza a função de uma academia. Né? Agora que, infelizmente, nessas academias existe muita gente que vive atrás de status. E muitas são formadas realmente por um envolvimento e até por questões políticas, né? E o status sempre, o status é o primeiro grande fator que envolve, infelizmente. Mas é interessante que a gente provoque essa discussão, porque a gente também tem que chamar, né, a responsabilidade, porque é de fundamental importância que as academias elas realmente dialoguem com o poder público, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, para ser também mais um parceiro nessa construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Feira de livros, Propriar, né? Propriar merece um evento desse, uma feira de livros assim, passando a pandemia, a gente pensar nessa possibilidade de uma feira de livros. Vamos pensar, vamos colocar o projeto adiante, porque a gente pensar na possibilidade, não na possibilidade, mas porque Propriar merece fazer uma feira de livros. Porque Propriar recebe quantas cidades? Só que eu lembro aqui, o Colégio, São Brás, da parte de Alagoas, daqui de Sergipe, Telha, São Francisco, já vai 4. E outras cidades. Não, realmente existe é o centro da... aqui no Bairro São Francisco no Bairro São Francisco. Centraliza muitas cidades. E isso, nessa centralização, há um acúmulo de pessoas, né? O fluxo de pessoas é muito grande. Então existe a possibilidade, sim, de se fazer uma feira de livros e ver qual o melhor projeto a ser estudado, a ser organizado, para que essa feira vá adiante pós-pandemia. Pós-pandemia, e aí também depois a gente começar a pensar na possibilidade de uma Bienal. É uma coisa macro, né? Sim. Bem maior, mas que a gente precisa sonhar grande mesmo e tem que permanecer com esse pensamento mesmo positivo de que a coisa vai dar certo, que vai acontecer e que todos realmente sairemos ganhando e vitoriosos com isso. Voltando um pouco para o assunto da venda dos livros, você acha que falta um fomento aí, um incentivo para que
seja vendido realmente, para que existam pessoas, de repente até de porta em porta oferecendo? Você acha que é isso, que também a tecnologia tirou um pouco o foco da importância do vendedor do porta a porta? Você acha que tem algum impacto isso? As novas tecnologias, elas impactaram muito em todos os sentidos. Agora, como eu já falei para você, Emerson, o vendedor de livro, como profissão, né, é aquele indivíduo que vai de porta em porta oferecer aquele produto, levar para casa da pessoa algum tipo de Material. de conhecimento materializado. E o escritor, vendedor de livros, né, que aí já não deixa de não ser um vendedor, mas é uma categoria diferenciada. Sim, sim. Viu? E quanto a essa questão de levar, aí tem que pensar qual foi o sentido que você falou. Se você falou no sentido do escritor independente ou do vendedor em si. Não, do vendedor em si. Do vendedor em si. Ainda assim, tem a sua importância. Uhum. Agora, é aquela coisa, é preciso fazer com que as pessoas, pais, filhos, jovens, adolescentes, entendam, compreendam a importância desse produto chamado livro. Aí é onde veio as novas tecnologias que impactou demais isso aí e tirou muito o foco. Certo. Ô Ronaldo, da sua obra, você tem a sua obra disponível para venda hoje, a sua obra completa? O único livro que está à venda é O Povo das Águas. Ele encontra-se no site da editora Penalux, né? Que foi a editora que publicou o livro. Os demais são edição esgotada. Certo. O Povo das Águas, em Porto Real do Colégio de História e Geografia, ele foi adotado pela escola Santa Terezinha. E aí, como se deu essa adoção da sua obra para aquela escola? Para a escola Santa Terezinha é o seguinte, a dona da escola são duas irmãs, chamadas Marta e Mirinha. E todas as vezes que eu publiquei livros, eu as convidei e elas foram os meus lançamentos. E esse não é a primeira vez que ela adota, ela já adotou o livro A Menina das Queimadas, que foi um sucesso na escola, né? Inclusive fui até lá bater um papo com os alunos. E elas sempre foram assim, pessoas abertas para ler o conteúdo e fazer uma análise, né? Se vale a pena ou não adotar, porque são muito criteriosas, até por conta da formação delas, né? E eu fiquei feliz, satisfeito com isso, com essa abertura que elas tiveram. Mesmo porque conta a história, mesmo que seja de ficção ou não, onde eu quero chegar, que traz a história, de certa forma, do município, certo. E que é necessário que os alunos tenham esse conhecimento. Era o que deveria também acontecer mais aqui em Propriá, com algumas obras que tem falando principalmente sobre a história de Propriá, né? E seria fundamental, porque facilitaria muito o conhecimento. E aí tem essa importância de realmente conhecer a história do município, conhecer a sua potencialidade em tempos áureos, enfim. Então eu perguntei porque Propriá merece, tem muitos escritores que também as escolas mereciam adotar. Qual foi o procedimento? Só foi esse mesmo? O pessoal se identificou e chamou? Não, na rede particular, eu apresentei o trabalho para elas analisaram, gostaram, entraram em contato e a gente
fechou o negócio, né? Ela me comprou uma quantidade X de exemplares, Certo. né? E já passou para os alunos. No setor público, tem aquele processo todo, né? Foi a Secretaria de Educação também, fez uma análise do trabalho e depois foi feito um orçamento dessas burocracias, né? Burocracia, fechou o público, tem que ter nota fiscal, essas coisas todas. Aí eu emiti nota fiscal como pessoa física, né? Que é possível fazer isso. Beleza. A sua primeira obra, seu primeiro livro, qual foi? O meu primeiro livro foi As Margens do Rio Rei. Esse livro... Inspiração aí veio também de Porto Real? Foi, porque é um livro que fala dos aspectos gerais da cidade. História, geografia, sociedade e cultura, política. Certo. E... como é que se diz? Ele nasceu da necessidade da ausência de uma obra dessa natureza no município. Então, surgiu daí, dessa ausência. Certo, beleza. Então vamos lá também. Vamos comentar um pouco sobre Agonia Urbana. Agonia Urbana. Agonia Urbana é um livro de prosa poética. É um livro que fala de angústias, de dor. Ele foi escrito em 2009. Em 2009 eu fui para a Bienal da Bahia. Certo. Fazer o lançamento desse livro. E foi bem interessante. A ida e a vinda. Já sei que teve aí algum fato engraçado. Quando a gente voltava da Bienal, aí quando chegou aqui próximo de Sergipe, a corrente não, aquela coisa do motor quebrou. Correia, né? Foi a correia, foi. Aí foi uma resenha. Mas o lançamento em si foi bacana. Foi bacana. Foi bom. Pronto, perfeito. Porto Real do Colégio Sociedade e Cultura. Esse livro aí foi baseado foi a coordenadora da época em 2008, chamava-se Josenice Pereira. Eu mandei para ela um material sobre o colégio para ela analisar. Aí ela analisou, aprovou o projeto e colocou como um projeto para ser adotado pelo município. Aí na época eu escrevi esse livro Sociedade e Cultura, que foi o resumo desse projeto. Só que infelizmente por razões políticas, né, o prefeito na época havia sido cassado o mandato dele por conta de voto, aí o livro não foi adiante, assim, a adoção não foi adiante, aí eu consegui vender os professores. Certo. Os livros. Laura, qual foi o prêmio? Prêmio Alina Paim. Alina Paim, de Literatura Infanto-Juvenil pelo Estado de Sergipe. Isso foi em 2012. 2010. E esse Laura? Aí, Laura é uma combinação dos contos que a gente costumava ouvir, e não sei se ainda os pais têm costume de falar para os filhos, agora de uma forma bem contextualizada e dentro de um enredo sequencial. Ele fala de lobisomem, fala da Moura Sem Cabeça, fala de Alma Penada e também fala de outros contos que geralmente a gente lê que eles soltos. Certo? Mas o que foi que eu fiz, né, Laura? Eu peguei esses contos e os organizei dentro de uma narrativa onde havia o local, as personagens e toda uma construção de costumes e hábitos de uma época 1940, 1950 até 1970. Aí eu fiz tudo isso aí e mandei me inscrever no concurso da Secretaria de Cultura do Estado, na época,
E o livro foi classificado, né? Em primeiro lugar, é claro. Isso, aí a Secretaria do Estado, ele publicou o livro, distribuiu para todo o Estado de Sergipe, para os municípios também. Todos os municípios receberam esse livro. E a gente, como direito autoral, recebeu também uma quantidade, 500 exemplares para cada autor. Só não guardou o meu exemplar, né? Tem lá guardado? Não. A menina das queimadas. A menina das queimadas. A menina das queimadas, eu certa feita estava conversando com a minha sogra, eu de um lado e ela do outro. E ela começou a narrar as suas memórias. Nessa narração eu percebi que era possível escrever um livro. Aí eu escrevi um livro. Esse livro fala das memórias dela, de quando ela era criança, quando ela era adolescente e quando ela era jovem. Falar de costumes, vamos assim classificar, fala de trabalho infantil, fala de costumes da época, de contos também, como fala sobre como uma rezadeira se comportava, né? Enfim, nesse sentido. Então foi baseado tudo nas histórias que ela contava. Nessa memória, nas memórias dela. Foi bem aceito esse livro. Agora tem esse outro título aqui que eu achei interessante, por assim dizer, sugestivo. Viu o homem? Viu o homem? Viu o homem? E aí? Esse livro é um livro de crônicas políticas que fazem um retrato do cotidiano eleitoral das cidadezinhas do Baixo São Francisco. Então, é muito comum os eleitores, aliás, é muito comum essa expressão que divide em duas partes. Viu o homem se refere a uma pessoa poderosa que pode ser particular. Certo. Um fazendeiro, um grande comerciante, enfim. E também viu o homem, no sentido político, geralmente também para destacar o poder que esse político pode propiciar para aquelas pessoas que estão ali ou que vivem ao redor dele. Geralmente estão associados a benesses. Então todo o livro ele narra histórias de algum fato político relacionado a injustiças, mas também a vícios políticos, como a compra de voto, e é tudo nesse sentido. Certo. Vamos só comentar aqui o último. Foi só um olhar. Esse livro Foi Só um Olhar, ele fala de violência. Aí nele eu o divido em duas partes. Fala de violência física, né? E fala da violência que muitas vezes não é percebida. Às vezes a gente percebe a violência física, a violência verbal, mas existe um tipo de violência que é tipo do comportamento de algumas pessoas que ela não é percebida ou ela não é vista. Então é desse tipo de violência que eu trato. Um dos tipos de violência física que o livro retrata em uma das crônicas é sobre o ciúme. Que o cara tem um ciúme obcecado, louco por uma mulher e agride e a mata quando chega em casa. Então o livro fala desse tipo de narração. E também existe o tipo da violência que eu falei para você, que às vezes não é nem percebida quando uma senhora, por conta da idade, ela esquece alguma coisa, alguém chega e faz uma pergunta, você está doida? Ou coisa parecida assim. Não deixa de ser também uma violência. Né? Perfeito. Ronaldo, a minha pauta se encerrou. Eu quero desde já lhe agradecer
pela colaboração, pela parceria. Agradecer aí todos que nos acompanharam na nossa primeira live e dizer que esse é o nosso pontapé inicial e nós vamos dar continuidade, vamos fazer outras atividades futuras aí nesse formato online, enquanto não podemos ainda realizar de forma presencial, mas a gente continua trabalhando e pensando projetos que realmente fomentem e valorizem a cultura e a arte propriaense. Suas considerações finais, Ronaldo? Eu agradeço a você, Renzo, a sua equipe, por estar aqui e poder falar um pouco sobre a importância dos livros, dos vendedores, sejam autores ou não, e de outros assuntos, né? Como os meus livros, né? Que eu fiz uma descrição sucinta de cada um. E agradeço a oportunidade. E quero dizer que estarei à disposição sempre que você precisar. A gente pode trocar ideias e conversar, discutir projetos, porque eu penso cultura, penso educação e sempre acreditei que esse é o melhor caminho. Perfeito. Então, conte com a gente sempre. Forte abraço. Da mesma forma. Deus nos abençoe.